Glória a Deus, muito bom dia a todos, graça e paz a todos vocês. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Isso, você que não levantou a mão até o final, você vai ficar feliz na marra. Amém? Aqui com nós é assim, é na marra. Se não quer ficar feliz, vai ficar feliz. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã, compartilhar com vocês. Quero falar um pouquinho sobre maturidade e propósito. É um assunto bastante importante para todos nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4:11. Isso, Efésios 4:11. Você está animado hoje para o culto, sim ou não? Então se anima aí, meu irmão. Hoje está nublado, mas eu creio que você vai me ajudar. E nós vamos fazer o sol abrir aqui, amém? Vai abrir aqui, em nome de Jesus. Acha aí na tua Bíblia ou liga no teu celular. Vamos lá, preste atenção nesse texto. Diz assim, muito conhecido ele: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E eu leio o 13 depois. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela palavra do Senhor que nos edifica. Nós te damos graça e consagramos, Senhor, os nossos ouvidos nesse tempo de culto, nesse tempo em que nós nos dedicamos a ouvir a Tua palavra e pedimos: edifica-nos. Fala com os meus irmãos, fala comigo. Deus, aciona dentro de cada um, por meio da Tua palavra, um despertar para a maturidade, para viver o propósito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto que eu li, ele está falando sobre o propósito da igreja. Mas eu quero falar sobre os dois assuntos, maturidade e propósito. E nós sabemos que o nosso bispo Robson, ele fala muito sobre sabedoria. E nós sabemos que às vezes a gente pensa que maturidade e sabedoria, elas andam juntos. Mas não é verdade. Muitas vezes a maturidade e a sabedoria, elas eram para ser conjuntas, andarem juntos, mas não é o que acontece. Tanto é que nós encontramos pessoas com a idade e a gente imagina que a maturidade se parece com a idade, sim ou não? Mas não. A maturidade não se parece com a idade, porque você encontra pessoas com idade imaturas e pessoas com pouca idade maduras, sim ou não? Então, eu já quero quebrar esse paradigma. Às vezes a gente precisa entender que a questão da maturidade, ela exige de nós um posicionamento, uma postura. Ela exige de nós que nós venhamos buscar, alcançar a maturidade. A maturidade, para cumprir um propósito na sua vida, ela precisa de resiliência, ela precisa de força. Tem uma frase muito falada hoje: ela precisa que a gente sustente de pé o que falou sentado. A maturidade exige de nós alguns passos importantes para que nós possamos crescer. E a minha pergunta aqui é: o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós temos que reunir aqui? Quem já se fez essa pergunta? Levanta a mão. Alguém já se fez? Pode ser sincero, gente. Todo mundo crente, que coisa linda essa igreja. Essa igreja é maravilhosa. O que nós estamos fazendo aqui? Reunimos aqui por quê? Para que nós reunimos aqui? É a minha pergunta. Para que nós reunimos aqui? Para cumprir um propósito. Esse texto de Efésios 4:11, ele está falando que Deus deu uns para isso, para aquilo outro, são 5 ministérios, ok. Mas ele vai falar no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade,
a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou a perfeita cidadania de um cristão. Olha que coisa maravilhosa. O texto está falando para nós que o propósito, para se cumprir, ele precisa de edificação, ele precisa de fé. E muitas vezes, quando nós estamos imaturos, nós estamos ferindo os princípios elementares da fé. Quando nós não buscamos a maturidade como filhos de um Deus que nos ama e que dá sabedoria, como diz o livro de Tiago, a quem pedir. Por isso, esse mês nós estamos falando muito sobre sabedoria. E eu quero falar nesse tema de maturidade e propósito também sobre sabedoria. O Bispo Robson tem a frase que diz assim, ó: quando em alguma circunstância difícil nós não temos a resposta, é porque está nos faltando sabedoria ou força. É interessante mais essa frase que o Bispo Robson tem num dos livros dele. É exatamente isso. Quando nós estamos numa situação, numa circunstância difícil, a gente geralmente age com imaturidade. Sim ou não? Olha o silêncio da morte. E a sabedoria, queridos, ela é algo tão poderoso que ela amadurece você. A sabedoria te leva no caminho daquilo que te falta, daquilo que é falta. Você muitas vezes pode ouvir um testemunho dizendo: eu tenho um testemunho de milagre, mas às vezes eu também não creio em Deus. Imagina você dar um testemunho que você não crê em Deus, mas você tem um testemunho. Falta de sabedoria, falta de maturidade. Se eu tenho um milagre, eu creio em Deus, o Deus do milagre. Amém? E nós precisamos entender que falar sobre sabedoria é entender que quando te falta algo, tu precisa não vou falar a palavra. Tu precisa vasculhar dentro de ti e encontrar a solução. Sim ou não? Deixa eu falar algo para ti. Diz o provérbio chinês que crise significa oportunidade. Quando você entrar em crise, é porque a oportunidade está forçando passagem dentro de ti. Amém? E você vai encontrar ela onde? Dentro de ti. O problema é que o imaturo, ele busca o bode expiatório, o culpado daquela crise. Não tem culpado. A resposta para essa crise, a resolução está dentro de ti. É você quem vai tirar de dentro de ti a capacidade para responder a isso, para dar uma resposta. Queridos, preste atenção comigo. Muita gente ou tem força ou tem sabedoria, ou tem aquela força dissipada. Quem já viu quem é inconstante? Não levanta a mão. Sabe o inconstante? Hoje ele está, glória a Deus, ele está marchando e tal. Amanhã ele está down. Amanhã ele já quer cair. Já viu que o crente, ele programa para cair? Vocês já viram isso? Quem já passou por isso? Não, levanta a mão. Que o cara, ele programa a caída dele. Eu vou cair. Eu acho que eu vou cair. Que isso, irmão? Varão cai. Que isso, irmão? Te afirma, rapaz. Sabe, o cara, ele programa a queda dele. Eu acho que eu vou cair amanhã. Irmão, que isso, cara? Você está em Cristo, você tem maturidade de cristão, como está dizendo o texto. Você tem a cidadania cristã, a sua cidadania é do adversário, da concorrência. Porque tem gente que quando ele sai dos princípios elementares da fé, ele vira um diabo. Amém? Você não vai falar para ninguém, mandar o zap e dizer: o pastor estava falando de ti lá. Não faz isso. Entendeu? Tem gente que ele é um diabo. E aí, se tu falar isso, meu Deus, como assim? Falou que eu sou um diabo. Irmão, quando nós saímos do campo da perfeita varonilidade ou da perfeita cidadania de um cristão, nós fugimos dos ensinos de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Cristo.
A Bíblia diz que nós devemos ser homens e mulheres de um caráter ilibado. Por que a Bíblia nos pede isso? Porque isso é um quesito para você ser maduro na caminhada da fé. Amém? É simples, gente. E às vezes a gente está forçando a porta. Não empurra, irmão, não força a porta. Não empurra, irmão. Sabe aquele cara da fila do banco? Sabe, o murmurador, que ele sabe tudo? Ele quer organizar a fila do banco? Você não é um desses, né? É mais ou menos por aí. E o texto que eu quero usar aqui também, para falar sobre a maturidade, o propósito, abre na sua Bíblia Hebreus 5,12. Abre Hebreus 5,12, vamos ler. Olha que maravilha. O texto diz assim: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da fé, ou dos oráculos, ou daqueles que ensinam a palavra de Deus. Assim tornastes vós a ter necessidade de beber leite e não alimento sólido. Olha aqui, queridos, presta atenção em mim. O texto aqui está falando para nós, esse texto está olhando para nós dizendo assim, esse é o tempo que nós já devemos ter maturidade. Esse texto de Hebreus está falando para mim e para você. Vocês já estão no tempo de ter maturidade. Aqui é muito interessante esse texto. Tira ele da Bíblia agora. E esse texto está olhando para ti. E esse texto está falando para ti, já é tempo de vocês serem maduros. Já é tempo de vocês abandonarem o pecado. Já é tempo de vocês decidirem descer as águas do santo batismo. Já é tempo de vocês fazerem o Instituto de Vencedores. Já é tempo de vocês abrirem uma célula. Já é tempo de você hospedar uma célula. Já é tempo de ser maduro. Porque o texto está falando, ei, você não precisa mais, querido, que alguém te ensine, você já está no tempo, você está cheio de palavras. Sabe aquela história que a gente fala na igreja, de alguém que está, o odre, vinho novo em odre velho, né? Por que estoura o odre? Porque o vinho está entrando no odre velho que está cheio. Ele vai estourar, não tem espaço, vai derramar, vai perder. Então muitas vezes nós perdemos o time, nós perdemos o tempo, nós perdemos de crescer em fé por imaturidade. E nós perdemos o tempo do cumprido propósito por imaturidade. O texto está fazendo um balanço. Quem já participou do balanço da empresa? Quem já participou do balanço, da auditoria de balanço? Vamos fazer um balanço do patrimônio aqui, de tudo da mercadoria que a gente tem, para fechar o capital. Quem já participou? Pois já esse texto está fazendo um balanço com a igreja. Vamos ver, vamos pegar todos esses varões, ou esses cidadãos cristãos, e vamos ver se eles já estão prontos, maduros. O texto está fazendo um balanço, o texto de Hebreus. Ele está nos dando um balanço aqui, dizendo, olha, já é tempo que vocês agora têm que repartir, distribuir, anunciar, cumprir o ID. Ou seja, nós vivemos hoje na última dispensação. Vamos para frente. Gálatas 4, 1 e 3. Vamos ver esse texto aqui também. Você que tem aí na sua Bíblia, Gálatas 4, de 1 ao 3. Vamos lá, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha que interessante o primeiro versículo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Por quê, pastor? Porque enquanto você não tem maturidade, enquanto você não tem sabedoria, enquanto você não entende o propósito, você não tem acesso à plenitude do propósito.
Mas quando você está maduro, o texto anterior diz que nós devemos estar maduros. Quando você está maduro, agora você tem autorização para receber todas as promessas de Deus. O propósito é que as promessas se cumpram na minha, na sua vida. Mas se nós ainda estamos imaturos, nós precisamos de tutores. Se nós ainda estamos vivendo como criança que precisa beber o leite, as promessas não vão chegar na tua vida de maneira torrencial, irmão. É aquilo que eu sempre falo. A pessoa ela entra na igreja e ela imagina o seguinte: que o pastor vai fazer uma oração super poderosa e ele vai sair daqui e vai tropeçar numa mala de dinheiro. Isso não é verdade, gente. Isso é conto. Não, mas eu vou sair daqui agora com essa palavra. Eu acho muito lindo a pessoa que se entusiasma com uma palavra. Eu acho bacana. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que fazem isso não põe em prática. Falta maturidade. Porque o que vai fazer você viver e o que vai fazer as promessas te alcançar e não você correr atrás das promessas é a maturidade. Segura, irmão. Não, eu que sei. Já estou cansado. Segura, irmão. Não, eu estou cansado disso. Calma, meu irmão. Faz silêncio, respira fundo, conta até 10, enche a boca d'água. O irmão larga uma palavra ao vento. E a palavra, ela não volta. Quem sabe me ajudar aí? A palavra não volta? Misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Deus está nos chamando para dizer: ei, vocês já estão prontos para viver as minhas promessas. Se posicione. Tome posse daquilo que eu tenho para ti. Irmãos, olhe para mim. Deus não está no céu num trono sublime e deixou nós alheio à mercê da maldade. Não, gente. Deus nos ama. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Deus se preocupa se amanhã você vai ter o que comer. Mas a pergunta é: você tem maturidade para entender um Deus bondoso que está te chamando para viver na perfeita varonilidade ou na perfeita cidadania de alguém que segue a Cristo e não sai dos princípios elementares da fé? A fé, ela é para você usar quando te faltar algo. Então, por favor, quando faltar algo, não vá para o quarto chorar, vai orar. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Deus, que em secreto Ele vai te responder. Pelo amor de Deus, não vai murmurar, irmão. Não vai murmurar. Você é maduro, você é cristão. Como é que é, pastora Jurema? Eu sou crente, né? Não, eu vou no culto, eu sou crente. A pastora Jurema fala assim para ela: pastora, vai ter culto, e ela fala assim: eu vou, sou crente. A gente precisa ter essa maturidade. Cara, eu sou cristão, eu sou um cidadão cristão. Então todas as coisas, as promessas estabelecidas para mim cumprir o propósito, elas estão sobre a minha vida. Eu estou ativando uma a uma, eu estou chamando a existência de uma a uma. Eu tenho posicionamento em Cristo para que cada uma dessas promessas cumpram na minha vida. E isso precisa ser uma decisão diária nossa. Diariamente eu busco ao Senhor para que as promessas se cumpram na minha vida. Amém, queridos? Preste atenção. Quando você alcança a maturidade, você não agora mais corre atrás da promessa, agora a promessa te alcança. Amém? É o que a Bíblia fala. A Bíblia não falou nunca o que você ouviu aí de algum pregador, que as promessas de Deus vão te alcançar. A Bíblia fala que a promessa alcançarão os filhos. É isso que a Bíblia está dizendo, e não ao contrário. Só que o texto que nós estamos lendo, Deus de Efésios 4, 11, depois Hebreus, depois Gálatas, está nos indicando que a maturidade faz com que as promessas nos alcancem. E nós precisamos viver o propósito. Quantos querem cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida? Então amadureça. Amadureça. Se quem já ouviu a expressão
eu estou passando por um deserto danado. Quem já ouviu? Até o deserto que você está passando é de Deus, irmão. Até uma expressão ultrapassada, chula. Mas até o deserto que você está passando é de Deus. Algumas pessoas param no meio do caminho porque falta maturidade. Algumas pessoas questionam o culto. Por que eu tenho que vir terça, sábado, domingo, célula? Por que eu tenho que ir nas celebrações? Por que eu tenho que ir no evento tal? Por que eu tenho que ir no congresso de mulheres? Por que eu tenho que fazer o Instituto de Vencedores? Imaturo. Todas essas coisas, elas estão dentro do pacote para que você cumpra o propósito. Tudo está dentro do 4:11 de Efésios, para você cumprir o propósito. Essas coisas são inerentes a cumprir o propósito. E a maturidade vai te ajudar a discernir. Eu aprendi algo, logo na minha decisão, na minha confissão de fé, para seguir o propósito que Deus preparou para mim viver como um líder, como um pastor. Eu decidi não questionar o ensino. Sabe quando que tu identifica a imaturidade, que tu tá vivendo na imaturidade? É quando você questiona o ensino. Se é que você vai ter alguma coisa nessa vida, é conhecimento. E aquele que questiona o ensino, ele é imaturo. Já viu a pessoa que ela questiona o ensino? Que papapá, que papapá. E muitas vezes, gente, as pessoas que façam isso, me perdoe, a palavra é ruim, a expressão é ignorância. Desprovido do conhecer daquela área. Ignorância. E você pode observar, quanto mais ignorante, mais irado, mais incompetente, mais inconsequente, ou seja, um meliante, né? E a gente às vezes não quer conviver com isso, mas a palavra está nos ensinando o tempo todo. Não é a escola estadual, não é a faculdade federal, é a palavra que está nos ensinando. Não é o princípio que hoje tem errado, que o professor tem que educar o seu filho. Não, você educa o seu filho. Hoje os pais modernos, eles querem que os professores eduquem os filhos deles. É por isso que os professores estão apanhando de aluno. O cara não tem educação dentro da casa dele. Tu acha que ele vai ter maturidade para respeitar o professor? Não vai. É os pais dessa era da pós-modernidade que estão estragando seus filhos e destruindo as instituições de ensino. É os pais dessa pós-modernidade, é o Zeitgeist, o espírito da época, o espírito da apostasia, o espírito do esfriamento, o espírito da delinquência. Formamos pessoas imaturas para termos um futuro delinquente. Nós precisamos entender que esse processo que a palavra está nos ensinando, queridos, esse texto é maravilhoso de Gálatas. Ei, preste atenção, você tem que sair desse estágio de escravo. O herdeiro, preste atenção, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Mas interessante, posto que ele é senhor de tudo. Olha que Deus está falando para mim e para você. Todas as promessas, você é senhor delas. E por que você não tem elas? Para aí, pastor, pelo amor de Deus, o senhor está doido, isso é contraditório para mim. Eu não tenho todas as promessas. Vou ler de novo. O texto diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Meu Deus, presta atenção. Presta atenção. Isso aqui é poderoso, queridos. Posto que é ele senhor de tudo. O texto pós-vírgula está afirmando, é uma afirmativa. Você é senhor de tudo. Não, pastor, mas eu não tenho todas as promessas. Está difícil, está difícil, está difícil. É porque te falta maturidade para viver o propósito. Então, viva o propósito como? Maduro, amadureça.
Quando já era para você ser senhor de tudo, você ainda é escravo. Alguns jovens hoje, quando eram para estar sob tutores, eles querem ser senhor de tudo. Inversão de valores. Preste atenção, pais. Preste atenção, filhos. Você vai viver toda a promessa. Maduro. Não, mas eu tenho 16 anos, agora eu vou fazer, vai acontecer. Imaturo, as promessas não vão te alcançar. Eu tenho 21 anos, estou formando na faculdade, agora eu vou crescer. Maduro, as promessas te alcançaram. Então nós precisamos entender que cumprir o propósito de Deus é realizar. O propósito de Deus é realizar Ele. Você não vive propósito indo na igreja terça, sábado, domingo, segunda, irmão. Propósito você realiza. Amém ou não amém? Quantos querem que as promessas de Deus te alcancem? São mais de 8.000. Eu acho que está fraco esse amém. Quantos querem que a promessa de Deus te alcance? Aleluia. Maturidade no processo. E eu quero rapidamente falar sobre 3 áreas que vocês têm que ter cuidado. Primeira, a área que Deus quer aperfeiçoar, como está dizendo em Efésios 4:11. Deus quer aperfeiçoar o varão, né? Deus quer aperfeiçoar o cidadão cristão. Deus quer completar, quer que o cidadão cristão seja pleno. Sim, foi isso que o texto disse. Você pode conferir na sua Bíblia, por favor. Então a primeira área que Deus quer aperfeiçoar na tua vida, a área da, eu ia falar murmurador, mas eu achei muito ruim essa palavra, ela é muito ultrapassada. Então Deus quer te aperfeiçoar na área da crítica. Todo crítico, ele esconde por trás da crítica uma imaturidade. Sabiam disso? Eu vou acabar com os programas de crítico na televisão. Entendeu? Todo crítico, ele esconde por detrás da crítica uma imaturidade. Eu vou provar para vocês. Quem quer ouvir? Só se você dizer que sim, senão eu não vou falar. Amém? Estudo meu, bem aqueles estudos meus assim, bem rústico. Quer ver? Bem gaúcho. Aqueles estudos meus assim, bem Rio Grande do Sul, tchê. Preste atenção. Quando você vai no mercado, eu quero ver uns jovens aqui. Deixa eu ver, que estão casados recente. Tem jovem casado recente aqui? Era para ter, né? Jovenzinho, recém-casado. Esse casal jovem. Quando lá atrás, pastor Jurema, pastor Luiz, vocês chegavam no mercado e viam, vocês solteiros, e viam uma criança chorando, se jogando no chão, gritando, o que vocês falavam? Ah, se fosse meu filho. Olha aí, ó, todo mundo se identificou. Ó, eu só usei a figura do pastor e da pastora, mas porque eu sabia que todo mundo ia se identificar. Ah, se fosse meu filho. Queridos, é imaturidade falar isso. Agora você tem o seu filho e ele faz pior. E agora você está pagando com a língua. Estou falando besteira aqui? Eu sou rústico, mas não sou bobo. Você vai lá e critica, irmão, o filho dos outros. Tá solteiro, namorando, tá no gás, né? Fala que nem aquele cara que diz que está pegando a namorada, a esposa 7 vezes por semana. Aí o outro diz para isso aí, não é pecado, pecado é mentira, irmão. Está mentindo já é mentiroso. É o cara que critica a criança, filho do outro. Ele não tem filho ainda. Por que ele está fazendo isso, gente? Porque ele é imaturo nessa área, ele não tem filho ainda. Então é fácil criticar. Se fosse meu, eu dava uma tunda, eu fazia acontecer, não é verdade? Você já fez isso? Eu tenho certeza que já. Mas se é meu filho, eu boto na linha. Aí vem o teu filho e te bota na linha. Na linha da imaturidade, que é pior. Você está rindo? Está rindo de você mesmo. E Deus está falando para nós, maturidade. Maturidade para viver o propósito de ter uma família sacerdotal.
A promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, a promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja maduro, e essa promessa entrou na tua casa. Amém? O filho do fulano é isso. Não, presta atenção em mim. Não, cuidado com as tuas críticas. Outro dia não, uns meses, o ano passado eu fui duramente criticado por um gafe minha. E na hora que eu fui criticado, na hora eu fiquei, não, para um pouquinho. Rapaz, eu estudo, eu trabalho, faculdade, um desafio enorme para mim. Um desafio gigante na minha vida é a faculdade. É um desafio muito grande para mim, eu creio que para muitos. Eu cuido da igreja, eu evangelizo, eu visito o hospital, eu vou no cemitério celebrar ato fúnebre, fazer a extrema-unção. Eu celebro o casamento. Eu olhei para quem me criticou e falei: a tua admiração não produz esperança, vaza. Porque eu sou maduro nos processos que eu estou. Agora eu não sou obrigado a saber tudo. Sou? Você que espera isso, você é doido de dar com um pau. Eu não sou obrigado a saber tudo. E eu não preciso saber tudo. Eu preciso ser maduro para entender que eu não sei tudo. Simples assim. Então entenda comigo, a crítica é na verdade a denúncia do imaturo. Claro, é fácil, ele não viveu aquela experiência, então ele vai julgar quem está dentro da experiência. É ou não é verdade? Agora você mudou de ideia, não vai mais falar mal do filho dos outros. Aí você vai falar: o meu, ele é quase cruza de crente com crente xiita. Mas ele vai melhorar, ele vai ficar bom, vou orar por ele, eu vou ensinar ele, vou dar testemunho. A minha maturidade de testemunho vai endireitar meu filho. Críticos têm maturidade? Não. Tem, gente, não tem. É uma coisa muito interessante isso. Tu pode observar que a pessoa crítica, ela ou é inconstante, né? Ou ela é inconstante, ou ela é não é ela é uma pessoa insegura. Então ela critica o outro. Todos vocês já viveram isso em alguma fase da sua vida. Na escola, na faculdade, no trabalho, no ministério, qualquer lugar. A pessoa ela vem com uma crítica como se ela fosse Deus. O pior não é esses que criticam o filho. O pior é os que pegam o texto. Vamos lá. Está escrito tal. Em que momento esse texto ele está dentro da afirmativa, da exegese, da homilética, não sei o que, elética, do epilético e de tudo mais? Em que momento ele está dentro? Eu não sei. Então por que tu está conversando? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a maturidade, primeiro você vai e busca todas as informações possíveis de serem perguntadas, ok? E depois você aplica. Não ouçam os outros falando e saiam repetindo que isso é papagaio que faz. Aquele bichinho bonito, papagaio, sabe? Eu queria ter um. Ele que faz isso. Um dia que eu tenho um papagaio, ele vai orar comigo. Ela repete a oração aí, louro. Agora você vai orar pelo vizinho. Vamos, louro, ora pelo vizinho. Eu vou fazer isso ainda, vou conseguir. Claro que tem que ter uma autorização para ter um bichinho desse, né? Mas tem que conseguir a autorização. Críticos escondem a imaturidade por detrás da crítica. Preste atenção aqui. Pastor, mas e agora? Preste atenção, tem um lado bom. Quanto mais maduro você for, mais você compreende os processos e as coisas. E aí você não olha para o outro com um olhar de crítica, você olha para o outro com um olhar de quem levanta ele. Você encosta nele e ele fala assim: como é bom andar com gente inteligente. Daí tu olha e fala assim: mas eu nem sou tão inteligente assim. É ou não é verdade? Um dia me chamaram de inteligente, eu fiquei lisonjeado. Eu falei: eu não sou inteligente do tanto que ele está falando. Eu sei que não sou. Mas quando tu tem uma atitude de maturidade, as pessoas percebem que a maturidade é suficiente para dizer que tu é inteligente. Porque o maduro, ele compreende o outro, ele compreende o A, o B, o C. Ele sabe o tempo das coisas. Tu já viu a pessoa, só um pouquinho, gente, tá quente.
Tu já parou para pensar que quando tu está ali, diante de uma situação, e tu não tem a resposta para ela, o melhor caminho é o silêncio? Você já viu alguém, a autoridade do país, por exemplo, num dado momento crucial ficar em silêncio, e você ficou tendo dor de barriga porque você queria uma resposta, e o que é pior, você queria a resposta que você queria ouvir? Gente, isso é muita imaturidade. É as igrejas hoje. Se o pastor não der tapinha nas costas, vem aqui, Luan, faz favor. Vem aqui. Luan premiado hoje. Vem aqui. Luan, hoje tu vai levar a bênção do casamento. É isso que eu te digo, que amanhã a Bianca vai casar contigo. E a tua lua de mel vai ser no Caribe, nas Ilhas Maldivas. Aleluia, amém? Aí todo mundo vibra. Luan, deixa eu te falar, como é que tu tá? Tá trabalhando? Já se inscreveu na faculdade? Ainda não, Luan, então não pode casar ainda. Ah, pastor, daí não, é só pancada. É só pancada. Eu já trabalho. Cara, tu precisa. Luan, você comprou tua casa? Ainda não. Já tem projeto? Ufa. Porque quem casa quer casa. Luan, você sabe que você vai casar, e a lua de mel são 5 dias de línguas estranhas, né? Aleluia. E aquela coisa toda, os anjos são expulsos do quarto, e é aquele tendel, né? E tal, e etc e tal. Não podemos falar aqui por causa das crianças. Mas depois desses 5 dias, após esses 5 dias, ou entre eles, vai chegar os boletos. Deixa eu te falar uma pergunta. Você está maduro para receber os boletos da água, da luz, da internet, do IPTU e da prestação do apartamento? Ou na segunda semana não vai ter mais oração de língua estranha no quarto lá, por causa dos boletos? É uma pergunta, né, pastor? O senhor fica falando essas coisas aí, ó. Agora essas gurias aí vão achar que o cara tem que ser rico para casar com elas. Não, só tem que ser um homem maduro. Amém? Obrigado, Luan. Não precisa o cara ser rico, tem que ser homem maduro, para entender que ele vai trabalhar. E namorar é só 5 dias, na lua de mel. E eu acho melhor tu já programar essa lua de mel bem programada, porque depois os boletos vão rachar. E aí eu quero ver o cara firme sim, chegar em casa, abraçar essa varoa aí, dizer: tu tá linda, tu é bela, tu é um adorno no interior da minha casa, e lá, chega assim já, ó. Não, na primeira semana de trabalho, depois que perdeu toda aquela energia nos 5 dias de lua de mel, já chega assim, ó. Olha aí, campeão, vamos para a igreja. Não estou afim de ir para a igreja, nós recém casamos, vamos ter um tempo para nós. Gente, amor, vamos agora, nós vamos dar aula no IV, ver os pastores chamarem nós para dar aula. Não, já nós recém casamos, dá um tempo. Não, nós vamos agora por revisão de vida, o pastor convocar nós, colocar nós no natural. Não, mas tu só pega a bomba, filha. Nós vamos trabalhar no natural, vamos trabalhar que nem louco, ninguém mais faz nada, só nós. Cara, deixa eu falar algo para vocês, igreja. Quando nós somos assim imaturos, nós não temos promessa, é tudo mentira. Porque a maturidade e o propósito, ela se cumpre, uma coisa após outra, elas são conjuntas, elas andam junto. Eu tenho que muitas vezes, eu confesso para vocês, quantas vezes na minha vida, diante da dificuldade do trabalho, diante do desafio do estudo, eles eu não tive, eu não tenho do que reclamar do tempo que eu perdi, fui eu que perdi, não foi Deus. Quando eu tive que estudar, já com 28, 30 anos, eu não reclamei de Deus, foi eu que perdi tempo. Quando eu fui para a faculdade agora, eu não reclamo de Deus. Quando eu não entendo as coisas, eu bato na minha cabeça e falo: tu vai aprender, rapaz. Porque tu perdeu o tempo hábil, agora quer fazer em tempo recorde. Aprende, rapaz, seja homem, seja maduro. E aí eu bato na minha cabeça e falo: eu vou aprender. E aí eu vou atrás e eu aprendo. Agora o problema do imaturo é que ele não tem força, ele desiste na primeira. Irmão, abre a célula. Não vi ninguém na célula. Convidou alguém? Não. Você foi evangelizar? Não. Se as pessoas sabem que tem a célula na tua casa? Não. Tu é imaturo, maluco, tá doido. Como é que vai alguém na tua célula?
Quem que te falou essa besteira? Tu evangeliza as pessoas, irmão. Propósito ali, 4:11 de Efésios. Eu botei mensagem no WhatsApp. Não, eu fiz um vídeo no Instagram. Irmão, evangelizar é relacionamento. É falar com as pessoas. É pregar o evangelho. É chegar perto da pessoa e ela sentir se tu está com bafo ou não. É isso que é relacionamento, que gera, através de uma pessoa madura, um fruto. Amém? Então preste atenção. Você acredita que as promessas de Deus vão seguir você? Preste atenção então. Crítico não tem promessa. Quem tem promessa são os homens maduros que conhecem os princípios elementares da fé. Amém? Próximo tema que eu quero falar, para nós encaminhar para o final aqui, que nós temos hoje um galeto lá na Restinga, top. Quem não for, irmão, não vou falar. Preste atenção. Seja maduro para confiar que Deus está no controle de tudo. Ou seja, para que eu estou falando de tanto de maturidade? Porque você tem que ter maturidade para confiar que Deus está no controle de tudo. Sim ou não? Porque se você não confiar que Deus está no controle de tudo, você vai tentar controlar. E quando você tentar controlar, vai dar ruim. Você vai sair daqui dizendo o seguinte: fui lá naquela igreja hoje só para tomar pancada. Aí o outro que tem maturidade vai dizer assim: nossa, que palavra, pastor, abriu minha mente. É assim. Por isso que eu estou pedindo que todos alcancem a cidadania de Cristo, para viver uma vida plena, para ter as promessas te alcançando a cada etapa, a cada passo. Agora eu estou na fase de comprar minha casa, promessa está te alcançando, vai comprar a casa. Agora eu estou no processo de comprar meu carrão, a promessa está te abençoando para comprar o carrão. Agora eu estou no processo de pegar e levantar o canudo da minha faculdade, a promessa, a provisão está te alcançando para levantar o canudo da faculdade. A maturidade vai te levar a concluir todos os processos do teu desenvolvimento, do teu crescimento. Todos, gente, todos. A maturidade e a vivência do propósito vai te levar a concluir todas as etapas. Você não vai ficar pelo meio do caminho, você não vai andar pela metade, você vai ser pleno. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá, só para a gente tirar a tema, mais um amém bem forte, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então. Seja maduro, confie em Deus, e você vai alcançar a plenitude. A plenitude do que, pastor? Do propósito. Todos os seres humanos que estão na terra têm um propósito, mas ele não está na igreja, tem um propósito, ele está desviado do propósito. Amém? Então todas as pessoas que você encontrar, elas têm um propósito. Então pode falar para ela, ainda que ela não acredite, pode falar do amor de Deus e do lugar para ela crescer e se desenvolver, chamado igreja, chamado corpo de Cristo. Pode dizer para ela. Abra sua Bíblia que nós vamos encerrar Jeremias 15:19. E eu encerro essa palavra trazendo para ti esse texto de Jeremias 15:19, que vai te abrir um entendimento hoje aqui. Preste atenção no texto. Palavra boa essa palavra, até eu me surpreendi. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás por lado deles. E a frase aqui que eu quero que fique martelando na tua cabeça: separe o precioso do vil, separe o profano do santo. Amém? Você quer amadurecer? Separe o precioso do vil. Meu irmão, você é um cristão e busca viver a perfeita cidadania de Cristo. Separe o precioso do vil. Levante-se e fique de pé no seu lugar hoje. Qual é o teu propósito? Quais são os negócios que você está envolvido?
O povo do deserto não entrou na terra porque era crítico. Começou a reclamar da cebola, começou a reclamar do maná, nós queríamos voltar a comer cebola no Egito. Começou a reclamar do frio, do sol, do calor, da noite. Começou a reclamar do patriarca, começou a reclamar do líder, do Moisés. Eu fico imaginando Moisés, eu estou me irritando com esse povo, porque eu libertei eles de um cativeiro e eles estão murmurando. Ei, preste atenção em mim, que eu quero falar para ti. Se você se arrepender, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se você se apartar o precioso do vil, se você fizer isso, preste atenção, gente, você não vai passar para o lado das pessoas que não têm promessa. Elas vão passar para o teu lado porque você tem promessa. Aleluia. Amém ou não amém? Querido, você não vai passar para o lado não da desgraça, você não vai parar para o lado da tristeza, você não vai passar para o lado do sofrimento, você vai fazer pessoas passar para o lado da alegria, do crescimento, do desenvolvimento, de uma vida de paz, de uma vida onde tem um Deus que te sustenta em todas as coisas. É isso que o texto está falando, mas nunca esqueça, se arrependa de viver envolvido em relacionamento errado, negócio errado. Aparte o precioso do vil. O homem maduro, ele aparta as coisas profanas das coisas santas. Não tem negócio, irmão. Um jovem me perguntou aqui, como é que é, se tem alguém que se guarda para namorar. Está aqui ela, me perguntou. Sim, o maduro, o jovem que está em plena cidadania de Cristo. Ele fala, eu vou esperar. Mas o pastor mandou, não é doutrina. Eu estou em Cristo e não é tempo de eu fazer isso, é tempo de eu trabalhar e preparar o caminho. Por que o jovem tem que estudar e trabalhar desde cedo? Por causa dos boletos, irmão. Vai chegar os boletos e você vai abandonar essa mulher aí. Eu sei que vai. Aí a maturidade faz o cara ir embora, deixa todo mundo para trás, fica machão, vai para o palácio da polícia, na delegacia especializada da mulher. É assim, aí maturidade faz essas coisas. Mas hoje eu estou te chamando a amadurecer para viver o propósito. Amém? Você pode levantar a sua mão. Nós vamos orar e pedir para Deus essa sabedoria, pedir para Deus esse entendimento. Queridos, eu quero que você fale agora com Deus. Você sabe as suas áreas que você precisa amadurecer. E eu quero te dizer para ti que não é feio, não é errado ser imaturo, mas é errado não buscar a maturidade. Pastor, eu já errei tanto. Não tem problema. Hoje você pode iniciar o caminho da remissão. Hoje você pode viver aqui remido e lavado pelo sangue de Jesus por uma decisão. A decisão de dizer, a partir de hoje eu vou recuperar o tempo perdido. A partir de hoje eu vou virar o jogo. As promessas me alcançarão. Eu não corro mais atrás de promessa agora. Agora as promessas me alcançam, porque eu sou maduro e estou alcançando a perfeita cidadania de Cristo. Estou avançando para ser pleno, e o meu Deus, que é poderoso, há de me suprir. Aleluia. Levante as suas mãos, Pai. Nessa manhã eu peço ao Senhor que derrame sobre nós do teu Espírito, e nos dê língua erudita, nos dê inteligência emocional, força e sabedoria, nos dê a capacidade de nos refugiarmos em Ti nos momentos difíceis, nos dê a sabedoria para virarmos o jogo. Hoje aqui, Senhor, nesse domingo, nós queremos a unção para amadurecer e cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Querido, espalme as suas mãos para frente assim, e receba do Senhor um presente nessa manhã. O presente é a capacitação
para ser maduro e cumprir o propósito em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe, dá uma festa, aplauda o nome dele. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Levante a mão na direção da sua casa. Isso. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor levante sobre nós nessa manhã o seu rosto, faça com que Ele resplandeça sobre nós e nos dê shalom, a sua paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida, maturidade e propósito Deus te concedeu. Deus abençoe.